Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira nós vamos de Êxodo capítulo 34 com o tema A Renovação da Aliança. Eu confesso para vocês que eu tive uma certa dificuldade para encontrar aqui o nosso texto base. Eu vou ler o versículo 10 e 11, porque eu acho que ele vai de encontro ao tema, mas teríamos outros versículos aqui que poderiam ser muito bem usados aí para resumir bem esse capítulo 34 de Êxodo. Mas vamos lá, versículo 10 e 11, que diz assim, deixa eu achar ele aqui, 10 e 11. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Versículo 11. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Bom, até aí, vamos fazer aqui como sempre fazemos, um panorama geral aqui desse capítulo. Tem aqui pelo menos 3 assuntos que estão completamente interligados e a gente vai aqui passar por eles rapidamente, depois eu faço aqui algumas aplicações. Então a primeira coisa que acontece no capítulo é que Moisés é convocado a subir novamente no Sinai, no comecinho aqui do capítulo, e ele também é chamado, instruído por Deus para trazer ali as tábuas, as novas tábuas de pedra que Deus iria escrever a lei novamente nessas tábuas. Lembra que Moisés havia quebrado as primeiras, né? Moisés ficou ali irado com o tal do bezerro de ouro e ele quebra então as primeiras tábuas da aliança. Então Deus fala, traga aí 2 pedras lavradas para que eu possa então escrever a lei novamente. No versículo 5 e 7 acontece algo insólito. Deus ele faz talvez a mais importante revelação do seu caráter. E por que é a mais importante? Porque além de ser completa, tá aqui no versículo 5 a 7, né? Depois inclusive a gente vai tratar aqui rapidamente do versículo 7, porque, aliás, deixa eu até ler aqui o versículo 6 e 7, porque eles são realmente importantes. Esse é um daqueles que poderiam ter sido aqui o resumo do nosso capítulo. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Eu vou daqui a pouco passar rapidamente por esse assunto aqui que é polêmico, tal da visita com a maldição até a 3ª e 4ª geração, mas porém, por hora é interessante você notar o contrário aqui, a revelação do caráter de Deus, várias descrições dos atributos de Deus pelo próprio Deus. Então, esse é um ponto muito importante. O diálogo entre Moisés e Deus termina, esse diálogo é longo, né? Ele vem aqui já desde o capítulo 33, né? Desde o capítulo 33, que Deus e Moisés vêm ali dialogando, né? De certa forma, negociando ali os termos da paz, né? Mas enfim, esse diálogo chega ao fim e temos então a resolução da crise. Nós temos uma crise, qual crise é essa? O bezerro de ouro foi elaborado, ele construído pelos israelitas, fundido por meio de ouro, retirado deles mesmos. Moisés vem bastante irado e Deus também se ira com essa situação. Deus, inclusive, faz uma proposta para Moisés de matar todos aqueles israelitas e começar do zero com Moisés. Moisés se torna então ali um intercessor. É claro que aqui a gente tem que entender a linguagem antropopática, né? O que é isso? É que o autor bíblico está usando elementos humanos para explicar, no caso aqui sentimentos humanos, para explicar o próprio Deus, tá? Então isso aqui a gente tem que interpretar com muita calma. Eu não vou ter tempo de fazer isso aqui agora, porém
Só é importante você lembrar que a maneira como a Bíblia descreve, por exemplo, a ira de Deus não é como a nossa ira. A ira de Deus não é arroubo emocional, né? Um descontrole emocional como é o nosso caso. A ira de Deus é diferente. Então, só para exemplificar aqui. E aí o que acontece? Moisés e Deus começam então um diálogo para tentar resolver a crise. Porque Deus disse, olha, não vou com esse povo. Vou mandar um anjo, mas eu não vou com eles. E aí Moisés e Deus então começam ali negociações de paz, né? E agora nós temos então a resolução da crise, que desde o início era a vontade de Deus, que é a renovação do pacto. E é exatamente isso que nós vamos ter do versículo 10, isso, até o versículo de número 28, tá? 28. Então aqui é a renovação do pacto. O que nós temos nessa renovação? Primeiro, a aliança, ela começa, a primeira coisa que Deus faz é com uma afirmação. Então a primeira coisa que Deus faz é afirmar algo. O que Deus afirma aqui? Versículo 10. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Então, a aliança começa sempre afirmando algo. E aqui Deus afirma que fará maravilhas no meio desse povo. Essas maravilhas não são descritas por Deus, mas a gente pode elencar aqui algumas. Por exemplo, o estabelecimento da monarquia do Estado de Israel. Porém, a maior maravilha, com certeza, é o nascimento do Messias no meio desse povo. De um povo que era rebelde, de um povo que era pecador. E o Messias nasce no meio desse povo. Não há obra maravilhosa maior do que essa, certo? Então, o pacto começa com uma afirmação de Deus e depois segue com as exigências da lei. Deus tem dois cuidados especiais agora em relação à idolatria do povo. Ele faz uma advertência aqui exclusiva sobre a idolatria. Nunca adore nenhum outro Deus, versículo 14, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E Deus também tem um cuidado especial com a prática dos povos, versículo 15. Acautele-se para não fazer de acordo com aqueles que vivem na terra. Pois quando eles se prostituem seguindo outros deuses e oferecem sacrifício, convidarão você e poderão levá-lo a comer de seu sacrifício. Então Deus tem duas preocupações especiais aqui, a idolatria e as práticas daqueles povos, porque as práticas poderiam levar à idolatria. E por fim, o último episódio aqui do capítulo é que depois de descer do monte, o rosto de Moisés brilhava. E o que é isso? Deus está confirmando a autoridade do mediador do pacto. É como se Deus dissesse o seguinte, olha, vocês ouviram em Arão, vocês ouviram seus líderes, mas a pessoa que eu estou autorizando é essa aqui, não esses aí. Esses aí são meus filhos, são bênção, mas o mediador autorizado é Moisés. Daqui a pouco a gente vai ver que existe um referente muito forte sobre isso aqui no Novo Testamento. Bom, esse é o capítulo. E o que a gente pode aqui considerar? Quais são as considerações que a gente pode fazer? Ou poderíamos dizer aqui as aplicações que poderíamos fazer aí desse capítulo, que é chamado então da renovação do pacto. Só para descrever aqui algo, no capítulo, do versículo 10 até o versículo 28, Deus basicamente vai refazer o pacto, tá? Então eu não citei muito isso aqui, se você for ler, você vai ver que Deus está ali relendo o pacto com eles, em relação inclusive a guardar os sábados e tudo mais, Deus vai refazer isso aí. Considerações importantes porque são muitas. Eu quero tratar rapidamente da questão da maldição hereditária, porque esse é sempre um assunto que surge. Por quê? Porque no versículo 7 aí, o texto fala: contudo, não deixe de punir o culpado, castigo os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. Se você ler isso aqui apressadamente, qual é a conclusão que você vai chegar? Que
a maldição ou o pecado do seu avô pode estar caindo na sua vida. E aí você começa a explicar os seus próprios pecados a partir do pecado dos seus pais. Você começa a dizer, não, eu tenho problema aqui com bebida, eu tenho vício na bebida, porque o meu avô bebia. Então tem a maldição hereditária aqui que está acompanhando a nossa família. Qual é o problema com esse tipo de interpretação, que a grosso modo parece que é isso mesmo? E outra coisa que é importante é que muitas pessoas já pregaram e ensinaram isso, ensinam até hoje. Há poucos dias eu vi um vídeo na internet sobre isso. Isso é, no mínimo, estranho às escrituras, tá? Não é algo normal. Pastor, então qual é a interpretação aí desse texto? Bom, primeiro nós temos que entender a dinâmica da maldição. Como que funciona a maldição dentro da Bíblia? Ela começa em Adão. E Deus diz que a partir de Adão, todos os que nascerem, nascerão com a semente do pecado. É o que, dentro da teologia, é chamado de cabeça federativa, ou cabeça de raça. Adão deu origem a uma raça, a raça dos pecadores. Então, a questão aqui é dizer que o pecado ele vai acompanhar os homens até que... E aí a gente volta no início do texto, quando o próprio Deus diz que o Senhor Deus compassivo mantém o seu amor a milhares. E lá também no Decálogo, ele fala sobre a bênção acompanhar milhares de gerações. Então o princípio é o mesmo. Será que a obediência do meu avô vai servir para mim? Se fosse assim, se o meu avô se convertesse, logo eu também me converteria. Independente de qualquer coisa. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Então, o que nós estamos aprendendo nesse texto? Que assim como tem um cabeça federativo que carrega a sua maldição para todos os seus filhos, chamado Adão, ainda que Deus culpe cada indivíduo pelos seus próprios pecados, eles carregam a maldição de Adão, nós temos também alguém, um outro cabeça de raça, que carrega a bênção, que é o Senhor Jesus. Então, o que Deus está fazendo aqui, o que o texto está mostrando, é que nós temos duas raças habitando o mundo desde sempre. A raça daqueles que estão ligados a Deus, no caso a Jesus, nosso caso agora, né, nosso período, anteriormente, né, Yahvé. Então, aqueles que estão ligados a Yahvé, pertencem a Yahvé, carregam a bênção de Yahvé, e aqueles que carregam a maldição de Adão. Lá em Romanos a gente vai ver isso. Então, qual que é a ideia aqui? Saia da linhagem de Adão e entre na linhagem de Cristo. São duas raças sendo contrastadas aqui, beleza? Acho que deu para explicar bem, o nosso tempo aqui é bem curto, mas acho que deu para dar uma ideia boa sobre essa questão aí da maldição hereditária, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, depois pode me mandar aí no pessoal. Segunda referente aqui é que todos os imperativos da lei são precedidos de afirmações. Sempre que Deus ele oferece um imperativo, o que é isso? Faça isso. Antes ele faz alguma afirmação. Por isso que não faz muito sentido na teologia católica. Por quê? Na teologia católica a afirmação de Deus virá só no fim. O que a teologia católica ensina, e nós somos moldados por isso, é o seguinte: viva a sua vida dentro da igreja, fazendo as coisas certinhas e tal, e lá no final você vai receber a afirmação de Deus. Por isso que é muito comum você conversar com pessoas, ela fala, eu não faço mal para ninguém. O que ela está dizendo? Eu estou aguardando aquele dia em que Deus vai afirmar sobre a minha vida. Só que o que nós aprendemos na Bíblia é o contrário. Primeiro Deus afirma. Então vamos lá, a nossa justificação ela é pela fé. Ou seja, o Senhor dá ou estabelece um veredito. Ele diz, é justo. Então primeiro, depois ele fala, como você é justo, viva dessa forma. É assim o pacto. Como que o pacto começa? Faço uma aliança com você, versículo 10. Disse o Senhor, diante de todo o povo farei maravilhas. Então primeiro ele afirma maravilhas. Agora vem os imperativos, versículo 11. Obedeça às ordens que hoje te dou. Primeiro ele afirmou, vou fazer maravilhas no seu meio. Agora obedeça.
Lá no Decálogo, né, no capítulo 20, ele faz a mesma coisa. Eu tirei vocês do Egito, por isso vivam assim. Então, o que a Bíblia ensina? Que primeiro Deus faz uma afirmação, depois ele faz os seus imperativos, as suas exigências. Terceira referente aqui, assuntos distintos, né, irmãos? Mas dá para entender aí. Terceiro referente, 2 cuidados que nós devemos ter. Deuses falsos e práticas pagãs. Tá chegando o carnaval aí, prática pagã, adoração ao Deus pagão, cuidado com isso. Daqui a pouco, ao final aqui do meu devocional, eu vou gravar um vídeo sobre isso, e aí depois eu te convido a entrar lá no YouTube, porque você vai ver esse vídeo aí sobre a questão da participação dos cristãos no carnaval e em outras festas também, tá? Quarto referente, Jesus, e aqui é o grande referente desse texto, tá? Porque aqui a gente tem aquilo que eu sempre falo, no Novo Testamento a gente tem explicação desse texto, então aqui eu posso fazer o link dos dois com segurança, porque o Novo Testamento faz. Então, assim como Moisés desce do monte com o rosto transfigurado, Jesus também desceu de um monte com o rosto resplandecendo. Está descrito lá em Mateus capítulo 17, você pode ler depois com cuidado aí. Mas o que essa descida de Jesus depois da transfiguração do monte mostra? Primeiro, sinal da aprovação de Deus, então Jesus estava aprovado por Deus. Segundo, antegosto da glória eterna. Lembra que os 2 discípulos que estavam com Jesus, Pedro e Tiago, falam com Jesus, vamos fazer uma tenda e viver aqui. Por quê? Porque eles experimentam um pouquinho do que será na glória. E terceiro, prenúncio da ressurreição. Ali nós já temos uma primeira amostra do corpo ressurreto do Senhor Jesus. Então, essas 3 coisas acontecem ali naquela transfiguração. Pastor, por que você está citando isso? Porque o Novo Testamento diz que todos aqueles que estão em Cristo também vão viver essa experiência. E aqui é um ponto. Nós não precisamos recriar a experiência de Moisés. Olha, aqui hoje é o culto com o rosto resplandecente. Você vai sair daqui com o rosto resplandecente. Veja bem, todos os que estão em Cristo, independente de qualquer coisa, todos eles, independente de participar do culto do rosto resplandecente, né? Todos, independente de participar da procissão do Senhor resplandecente, todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo, vivem essa mesma experiência. Pastor, mas o meu rosto não está brilhando. De fato não está. Só que você tem as 3 consequências do rosto brilhando de Jesus. A aprovação de Deus, lembra que eu falei? O justo é justificado pela fé. Segundo, antegosto da glória eterna, ou seja, a gente já está experimentando um pouco do que vamos viver no céu. E terceiro, nós temos a certeza da vida eterna. Então, essas três experiências nós também vivemos. E o último aqui, por causa do nosso tempo, né? Última consideração aí desse capítulo, como eu disse hoje, muita coisa. Paulo explora esse fato para mostrar, né, lá no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele explora esse fato para mostrar a glória transitória da antiga aliança com a glória incomparável e completa da nova aliança. Paulo diz, Moisés, e aí eu estou falando isso por quê? Porque é o termo que eu expliquei agora há pouco. O que Paulo dizia? Que Moisés subia no monte, descia, depois aquela glória sumia, e ele fala, com os crentes não é assim. Com os crentes, essa glória está sempre presente. Então nós não precisamos participar do culto, do rosto resplandecente, nem da procissão do Senhor resplandecente, tá? Por quê? Porque aqueles que já estão em Cristo já fazem parte dessa experiência. Bom, finalizando aqui, vou fazer uma moral da história. As aplicações já estão aí, mas eu quero fazer só um ponto final aqui. Moral da história, temos gloriosas promessas e vivemos realidades incríveis por causa do pacto de Deus fundamentado em seu caráter. Então, o que nós vivemos não é fundamentado em nós, não é baseado em nós,
é baseado no caráter de Deus. E como ele disse aqui, ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Porque ele é exatamente esse que nós estamos falando. Irmãos, desafio final aqui para a gente orar. Olha, não há como não amar esse Deus, né? Eu não sei como é que tá a sua vida aí, eu não sei como é que tá seu coração, se você está precisando de uma palavra de esperança, de conforto, de consolo. Acho que não tem nada melhor do que isso, né? Não tem nada melhor do que saber que o Senhor é Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que abençoa aqueles que estão nele por milhares de gerações. Isso é glorioso e nós nos apegamos nessas promessas. E deixa eu parar de falar, porque senão eu vou me empolgar aqui nessa aplicação, porque esse texto nos faz amar mais o Senhor e eu espero que o seu coração ele tenha sido alcançado pela glória desse texto. Amém? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos colocamos agora, Pai, diante do Senhor para agradecer ao Senhor por esta palavra tão gloriosa. Como é maravilhoso, Senhor Deus, nos depararmos com o Teu caráter e saber que as promessas que o Senhor nos dá e as experiências que vivemos estão fundamentadas no Seu caráter. Aleluia, Senhor. Obrigado por isso. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.